Olá, muito boa noite. Agradeço a todos que nos ouvem a vossa presença, que tornará certamente mais rica a nossa discussão final. O meu nome é Mariana Costa e, como a minha incumbência de moderar este webinar de Patologia Molecular e Oncologia de Precisão no Cancro do Pulmão, com um notável painel de especialistas que, sem mais demoras, passo a apresentar. Começo pela doutora Conceição Souto Moura, com quem tenho o prazer de trabalhar quase desde o início da minha carreira. A doutora Conceição é uma assistente graduada de Anatomia Patológica, especialista em Patologia Molecular, Pulmonar, trabalha no Hospital de São João e também aqui na Unilabs, é docente na FMUP, faz parte da Comissão Científica do Grupo de Estudos de Cancro do Pulmão, publicou mais de 150 artigos científicos e é realmente uma figura incontornável no diagnóstico do cancro do pulmão, tanto em Portugal como internacionalmente, e temos muito gosto que se possa juntar a nós hoje. Apresento também a doutora Bárbara Parente, especialista em pneumologia há mais de 30 anos pela FMUP, professora catedrática do ICBAS, com mais de 500 comunicações em congressos, cursos e mesas redondas e mais de 100 trabalhos publicados. Foi responsável pela fundação da Unidade de Pneumologia Oncológica do Hospital de Gaia, e leiam essa história que é bastante engraçada, e onde foi também diretora do Serviço de Pneumologia, exerce atualmente na CUF. Tem um currículo extraordinário, estamos de facto muito gratos por se juntar a nós, doutora Bárbara, nesta discussão, e convido-vos então a lerem online estas entrevistas da doutora Bárbara para se deliciarem com esta personalidade muito cativante. Connosco temos também o Dr. José Luís Costa, licenciado em Biologia, fez doutoramento em Biologia na Universidade de Uppsala, na Suécia, fez também uma investigação de pós-doutoramento em Amsterdão e juntou-se ao IPATIMUP, onde esteve mais de 17 anos depois desta graduação. Atualmente é o diretor global de assuntos científicos da Thermo Fisher Scientific e docente na FMUP. Pertence também ao grupo de estudos do cancro do pulmão e realmente não consigo imaginar ninguém tão experiente para nos falar da tecnologia da NGS e da sua aplicação no cancro do pulmão. Por fim, apresento-vos também então o Dr. Jorge Nuno Lamas, especialista em patologia molecular, ocular, testicular e vascular no Hospital de Santo António, também aqui connosco na Unilabs. O Dr. Nuno é doutorado pela Universidade do Minho, em colaboração com a Universidade de Columbia, em New York. É também professor auxiliar na Universidade do Minho, autor de inúmeros artigos científicos e capítulos de livros, e é o nosso parceiro no CRIM, aqui na interpretação dos dados de sequenciação, com quem nos perdemos em discussões científicas para conseguirmos então enviar aqui os resultados aos nossos pacientes. Findas então estas apresentações, esclareço que podem colocar algumas perguntas aqui, que poderão ser respondidas então no final da nossa conversa. Começamos então por ressalvar que em menos de 10 anos mudamos radicalmente o paradigma do cancro do pulmão. Passamos de uma classificação morfológica, que existia há décadas, para uma classificação molecular, onde temos terapias-alvo para mutações acionáveis, com guidelines a surgirem a uma velocidade realmente estonteante. Doutora Conceição, quais são estas classificações? Como é que se divide a morfologia do cancro do pulmão? E quando é que surgiu então esta necessidade de termos mais informação nos relatórios que providenciamos na anatomia? Olá Mariana, boa noite a todos, muito obrigada, é um gosto muito grande participar neste painel, e é verdade de facto que a classificação do cancro do pulmão hoje em dia, em muitas das neoplasias do pulmão, tem que ser, para além da classificação morfológica, tem que ser também uma classificação molecular. E isso porque, como disse a Mariana, nos últimos anos, isto aconteceu desde que foi descrita a primeira mutação nos adenocarcinomas do pulmão, que foi um alvo terapêutico, que foi a mutação do EGFR, e em que ficou demonstrado que os doentes que tinham aquela mutação deveriam ser tratados com as terapêuticas dirigidas à mutação e não com uma quimioterapia empírica e geral, como se fazia até então. E de então para cá, desde a descoberta da mutação do EGFR e das terapêuticas dirigidas, muitas outras mutações, uma quantidade enorme, realmente a informação é constante, todos os dias, ou quase todos os dias, há novas mutações, há novos estudos, e muitas mutações já estão descritas, muitas delas sendo alvos terapêuticos, querem terapêuticas de primeira linha, querem terapêuticas de segunda linha. E, portanto, isto obriga a que, em muitos casos, ou numa grande maioria dos casos de cancro do pulmão, seja necessário conhecer o perfil molecular da neoplasia, conhecer estas mutações, para tratar adequadamente os doentes. Claro que isso é um desafio muito grande, é um desafio para quem diagnostica e para quem trata o cancro do pulmão.
Em termos anatomopatológicos, a classificação morfológica das neoplasias divide-se fundamentalmente, estou a falar das neoplasias mais frequentes, dos carcinomas mais frequentes do cancro do pulmão, há outros tipos mais raros, mas no grande grupo dos carcinomas há dois tipos fundamentais. Por um lado, o carcinoma de pequenas células. O carcinoma de pequenas células é uma neoplasia com características morfológicas muito particulares, muito específicas, corresponde a cerca de 15% dos cancros do pulmão. É uma neoplasia que tem muitas mutações, mas não há terapias dirigidas a essas mutações. E, portanto, no estado atual do conhecimento, os carcinomas de pequenas células não são tratados com terapêuticas dirigidas. E depois temos o outro grupo, que é um fundo de saco, a que chamamos carcinomas não pequenas células. Dentro deste fundo de saco, temos vários tipos histológicos. Os dois principais são o adenocarcinoma, que é a neoplasia mais frequente no pulmão, e o carcinoma epidermoide. É muito importante, coisa que não acontecia até há pouco tempo atrás, fazer um diagnóstico diferencial seguro entre um adenocarcinoma e um carcinoma epidermoide, porque isso vai condicionar todo o estudo subsequente e, por sua vez, condicionar toda a terapêutica daquele doente. Às vezes não é fácil, só em termos morfológicos, fazer este diagnóstico diferencial. Temos que recorrer a estudos complementares, nomeadamente a imunocitoquímica. Mas nós, patologistas, temos que ter a consciência que a maior parte dos doentes, infelizmente, com cancro do pulmão, infelizmente não são cirúrgicos. Já estão em estadios avançados e não são cirúrgicos. E, portanto, todo o diagnóstico, toda a terapêutica vai assentar naquilo que nós estamos, naquilo que fazemos, naquele material de biópsia, que é sempre um material muito escasso, ou biópsia ou citologia, mas que é o único material que nós vamos ter, é o único tecido que nós vamos ter daquele doente, para, de facto, estabelecer as linhas terapêuticas adequadas. E, portanto, quando fazemos imunocitoquímica para fazer um diagnóstico preciso, temos que ser criteriosos, fazer apenas imunocitoquímica estritamente necessária para o diagnóstico, porque se fizermos coisas que não são precisas, estamos a gastar material, estamos a gastar tecido neoplásico, e depois pode não superar para estudos complementares que são necessários. Depois de estabelecido um diagnóstico, que tem que ser preciso e correto, temos que estudar fatores que vão ser preditivos da resposta à terapêutica. Um desses fatores é a determinação do PDL1, que fazemos por imunocitoquímica, e que nos é preditivo de resposta à imunoterapia. E outro é o estudo molecular, que é feito em determinadas neoplasias e que idealmente deve ser feito por NGS. Exatamente, deve ser feito por NGS. Nós, quando começamos a pesquisar este tipo de mutações, começamos a pesquisar o EGFR, como falou, que foi a primeira mutação que nós começamos a pesquisar, e depois, consecutivamente, pesquisávamos outras. Doutor José Luís, que implicações via neste dispêndio da amostra que nós, esta forma de pesquisa que nós fazíamos? Como é que evoluímos aqui do PCR para a NGS? Porquê é que temos que utilizar a sequenciação de nova geração? Como é que foi esta evolução no cancro do pulmão? Olá, Mariana, boa noite, Olá. boa noite a toda a audiência e queria cumprimentar os colegas que estão nesta sessão. Não, de facto, é uma realidade. Inicialmente era mutação a mutação, depois passou-se a gene e rapidamente se chegou a um paradigma que era necessário ser alterado, porque começaram a ser tantas alterações e tantos genes que só o NGS é que tem capacidade suficiente para permitir fazer uma caracterização compreensiva de todas as alterações genéticas que são necessárias fazer. Para além disso, o NGS também tem outras vantagens. Tem vantagens que, por exemplo, a doutora Conceição muito bem referiu, mesmo há pouco, que permite preservar material que é muito necessário para fazer um diagnóstico preciso. O NGS por defeito requer muito pouco material biológico para fazer as suas caracterizações e depois permite também, tem outra grande vantagem, que permite detectar alterações mais raras e mais difíceis de serem detectadas ou até detectadas com outras metodologias. E
E posso referir, por exemplo, o caso das inserções do exon 20 no EGFR, por exemplo. A variedade dessas inserções é tão grande que muito dificilmente outros métodos têm capacidade para conseguir detectar todas essas inserções. E outro caso são as diferentes isoformas de muitas das fusões génicas que ocorrem no cancro do pulmão e que têm um valor clínico bastante importante, e que também o NGS tem essa capacidade para detectar todas as diferentes isoformas que podem ser importantes na pesquisa, para fazer essa análise compreensiva e informar de melhor forma as caracterizações genéticas dos tumores, para um melhor não só diagnóstico, mas também para a abordagem terapêutica. Doutora Conceição, que tumores é que têm indicação para este teste molecular? Atualmente nós fazemos o teste molecular em todos os adenocarcinomas do pulmão. Fazemos e em todas as neoplasias em que na biópsia, apesar de recorrer a estudo imunocitoquímico, não conseguimos um diagnóstico, caracterizar se é um adeno ou se é um epidermoide, e portanto nos carcinomas não pequenas células em geral. Fazemos em alguns casos particulares de carcinomas epidermoides, portanto em doentes não fumadores ou jovens, esses casos têm indicação para fazer. E também tem indicação para fazer estudo molecular, aqueles casos em que na biópsia se nos levanta o problema de não conseguir excluir completamente um componente de adenocarcinoma, ou seja, há um tipo de tumor que tem áreas de carcinoma epidermoide e que tem áreas de adenocarcinoma, são os carcinomas adenoscamosos. E se nós na biópsia vemos inequivocamente um carcinoma epidermoide, mas depois há algumas áreas que nos levantam o problema de poder haver um componente de adeno, esses casos também têm indicação para fazer estudo molecular. E nesses casos também pedimos sempre. O teste, idealmente, deve ser um teste de reflexo. O pedido de estudo molecular, nestes casos, deve ser reflexo, ou seja, o pedido deve ser feito pelo patologista imediatamente na altura do diagnóstico. Isto tem um impacto muito positivo ao encurtar o tempo até chegar a um diagnóstico final com tudo feito. Com tudo feito. É verdade, normalmente é o patologista que faz esta sugestão, mas, doutora Bárbara, muitas vezes o oncologista já tem uma ideia do que é que vai acontecer e envia muitas vezes já o pedido à cabeça. Todos os oncologistas fazem estes pedidos de sequenciação. Como é que é integrada esta tecnologia na prática clínica em Portugal? E aqui falo, já que tenho esta experiência, do público e do privado. Quais serão então aqui as implicações? Ok, boa noite, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui convosco. Cumprimentos com os camaradas todos de mesa, os companheiros de mesa, a Mariana, e agradeço o convite mais uma vez. Efetivamente, hoje em dia, quando falamos em cancro de pulmão, não faz sentido, na doença avançada, nem sequer é possível tratar um doente a que não tenha sido feito o estudo de biologia molecular, da NGS. Estamos a tratar mal, estamos a fazer uma prática clínica, quer esteja no hospital público, quer esteja no hospital privado. Portanto, primeiro ponto, como a doutora Conceição bem disse há bocadinho, os adenocarcinomas temos que fazer em todos. Os epidermoides, já estamos a fazer a imensa epidermoides também, doutora Conceição, por causa do caparraz também, neste momento. Sim, e mais... A minha experiência, dentro de pouco tempo vai ter que ser. Diz mesmo, encontrei até algum tempo esta parte, pedia só as adenocarcinomas, hoje não pequenas células, ou aqueles tumores que tínhamos, enfim, que seriam mistos, eventualmente, eu recordo que eu comecei a fazer por PCR e não ainda por sequenciação em 2006. Começámos a trabalhar nesta área e fazíamos primeiro o GFR, depois o ALK, por aí adiante, e fazíamos indiscriminadamente. E eu cheguei à conclusão que mesmo tinha epidermoides que também tinham as mutações. Depois fizemos um estudo de anatomia patológica com os colegas do hospital e percebemos que esses tumores, muitos eram mistos, eram pequenas biópsias. Pronto, hoje em dia para não me alargar demais no tempo, hoje em dia é assim, todos os oncologistas, ou pneumo-oncologistas, estejam no hospital público ou no hospital privado, têm de pedir obrigatoriamente, como boa prática clínica, o estudo NGS a todos os doentes antes de iniciarem qualquer terapêutica. Particularmente adenocarcinomas, não pequenas células, e uma grande parte já dos epidermoides. E digo isto e ressalvo porque há mutações neste momento, translocações como o MET, o RET, o caparraz, que vão aparecendo já em doentes que são fumadores. E nós começámos a trabalhar há muitos anos atrás com um círculo ainda muito pequeno de doentes em que podíamos fazer terapêuticas-alvo. Eram para aí 10 a 15%, que é a situação
o EGFR era positivo. E agora, step by step, vamos alargando, e já estamos aí nos 20 e não sei quantos por cento, 30%, e depois somamos os 30% que têm as % PDL e a 50%, qualquer dia nós já não fazemos nada em primeira linha que não seja com terapêuticas combinadas. Portanto, mas não queria deixar de aproveitar também este espaço de tempo para ressalvar que mesmo na doença precoce, nós hoje em dia também já pedimos. E eu particularmente, e no momento atual que estou a trabalhar numa instituição privada, peço autorização aos doentes e peço a todos os doentes na altura ou da biópsia pré-cirúrgica ou na cirurgia o estudo de biologia molecular, porque já é possível fazer efetivamente este tipo de terapêuticas de alvo, nomeadamente o EGFR, que é o que está aprovado neste momento já em Portugal, inclusive no IFARMED, é possível fazer nos estádios precoces, estádio 1B até 3A, que são aqueles que são habitualmente operáveis, com um aumento considerável de sobrevida dos doentes, o estudo da Laura, que já saiu e que está aprovado. Portanto, quer nos precoces, quer particularmente nas doenças avançadas, nós temos que pedir para ter uma boa prática clínica, estejamos no hospital público ou no hospital privado. Se me pergunta dificuldades, pronto, aí entramos noutra pergunta. Eu não sei se conheço por isso, não quero monopolizar. Sim, vamos deixar para as questões, que acho que vai ser uma das questões colocadas. Não é? O tema é muito interessante. Os timings são muito interessantes. Os timings, os tempos que demoram até chegar, o pedido precoce que deve ser feito imediatamente, não deixarmos atrasar, os 10 dias úteis que habitualmente nos é dado resultados, tudo isso são fatores importantes, desculpe estar a dizer isto já, mas são fatores importantes em doentes que não têm muito tempo a esperar, em doentes que podem mudar o ECOG se ficarem muito tempo à espera. E de vez em quando há um doente ou outro, nós somos obrigados a começar uma terapêutica ainda não dirigida, por não conseguir ter o estudo das mutações, pelo grau de gravidade da situação. É verdade, e nós no laboratório esforçamos muito para cumprir o máximo de 10 dias úteis, mas realmente, felizmente, temos conseguido encurtar aqui bastante esse tempo de resposta. Dr. Nuno, do ponto de vista do laboratório, quais é que sente que são assim as grandes dificuldades que temos? Falo a nível de importância da qualidade da amostra e, sobretudo, informação clínica, que é algo que também temos aqui alguns problemas. Olá, boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite colegas do painel e audiência lá em casa, é um prazer estar aqui convosco. Os desafios do laboratório são múltiplos e desde logo à cabeça devemos pensar nos fatores pré-analíticos que podem influenciar a qualidade do material que nos chega ao laboratório e se pensarmos num universo laboratorial como é o caso da Unilabs, que acaba por receber produtos de vários pontos do país, se calhar as condições pré-analíticas vão ser variadas em cada um dos hospitais ou de onde essas amostras provêm, e portanto esse é um fator que vai influenciar em grande medida a qualidade do estudo subsequente que irá ser realizado. E portanto é fundamental, a partir do momento em que se obtém o tecido do doente, colocar logo em formol tamponado, respeitar tempos mínimos de fixação, idealmente pelo menos 6 horas, mas também não deixar o material estar a fixar por um tempo muito prolongado, e depois, é claro, de perceber se o processo que esse material de biópsia vai sofrer, por exemplo, se vai ser sujeito a descalcificação, e penso, por exemplo, no caso de metástases ósseas das neoplasias, pode ser necessário realizar a descalcificação, é preciso ter muita atenção relativamente ao material, à técnica que é utilizada para proceder a essa descalcificação, e já sabemos que, por exemplo, métodos de descalcificação baseados em ácidos geralmente aniquilam por completo os ácidos nucleicos e, portanto, o resultado subsequente em termos de técnicas complementares não será ótimo, e, portanto, é muito importante ressalvar a ideia de tempos de fixação ótimos e o envio de material em condições adequadas ao laboratório. Depois a questão da informação clínica é sempre um aspecto muito importante a salientar, porque todo o trabalho do patologista e do patologista molecular vai supor a integração da informação clínica com os achados ao microscópio e os achados moleculares. E, portanto, se a informação clínica de base não explicar muito bem que tipo de lesão é que temos, se calhar depois, em termos de integração com a morfologia
e com os achados moleculares será um pouquinho mais difícil. Estudos apresentados no ASCO de 2022 mostram que os pacientes que fazem a testagem incompleta, isto é, não fazem todos estes testes que falamos até agora, têm um overall survival de 11 meses, mas quando fazem estes testes compreensivos, a sobrevida aumenta para 2 anos. De igual forma, se os resultados estiverem disponíveis antes do início da terapia de primeira linha, como falava há pouco a doutora Bárbara, o overall survival quadriplica face aos valores apresentados quando isto não acontece. E agora deixava aqui, se calhar, ou a doutora Conceição ou a doutora Bárbara, ou as duas, mas pela ordem que preferirem, comentarem aqui um bocadinho, realmente, porque é que nós muitas vezes não conseguimos fazer esta testagem compreensiva atempadamente, se são motivos financeiros, o que é que faz com que nós não consigamos ter esta testagem em tempo útil? Doutora Bárbara. Posso começar? Claro que sim. Eu penso que neste momento a situação já mudou muito a nível nacional. E eu penso que mesmo até em hospitais, mesmo no interior do país, já há uma enorme preocupação em fazer uma testagem precoce e adequada. Isso aconteceu de facto há uns anos esta parte, mas dado que tem havido muita divulgação e as pessoas os colegas que estão, o grupo de trabalho que está a trabalhar em pulmão, é um grupo muito unido, é um grupo que sentiu a necessidade de estar apoiado, de estar junto, de trabalharem em equipe para se ajudarem, porque as dificuldades foram muitas, porque nós partimos do zero, quando os doentes viviam 3 meses, tinham uma sobrevida de 3 meses, e chegámos a uma situação, ainda não é o ideal, nós queremos mudar o paradigma aos 5 anos, e ainda não conseguimos mudar completamente, mas lá chegaremos. E, portanto, penso que neste momento é uma situação que, do ponto de vista financeiro, quase já não se consegue levantar. Eu não acredito que nenhum presidente, nenhum conselho de administração de nenhum hospital deste país onde se trata cancro do pulmão recuse ou deixe de dar autorização para que seja feito o estudo por NGS. Depois, há grandes centros que estão a fazer neste momento, já. O Ipatibupa é um centro enorme e com eles eu tenho trabalhado desde o início, desde 2006, trabalho com eles. Agora, felizmente, já há muitos outros centros, como estamos aqui a ver, nomeadamente a Unilab, o São João e o IPO. O São João ainda faz com o Ipatibupa. Estamos a falar do Norte. Santo António. Também Santo António, o IPO. E depois, se formos para baixo, para Lisboa, em Coimbra, é que parece, temos também o SUC em Coimbra. Isto é, há já, de facto, uma rede e uma sensibilização muito grande por parte das pessoas que trabalham nesta área. Portanto, não temos dúvidas nenhumas que começar a ter os resultados imediatamente ou não ter é completamente diferente. Porque tratar um doente com uma terapêutica-alvo, ab início, ou tratá-lo depois de já ter feito uma quimioterapia, pode ser completamente diferente. Os efeitos colaterais da quimioterapia são muito mais marcados, podem piorar ou agravar o ECOG do doente, de tal maneira que ele não consiga chegar, e sabemos que não chegam, na mesma percentagem, a uma segunda linha para fazer uma terapêutica-alvo. Portanto, idealmente, aquilo que nós gostaríamos é de fazer a terapêutica-alvo em primeira linha. Agora, como sabem, recentemente saiu o Flora 2 agora, que já mostra o interesse da associação das duas coisas, da oximetinib, no caso do EGFR, que é aquilo que é mais importante para nós, como a quimioterapia. Portanto, eu penso que neste momento que nós estamos a trabalhar relativamente bem em Portugal, haverá algumas situações ainda que não estarão tão bem resolvidas, mas de uma maneira geral somos um país pequeno, mas quando saímos e vamos e ouvimos noutros países, outros colegas a falar sobre as suas dificuldades, eu acho que, apesar de tudo, nós não estamos nada mal nessa área. Doutora Conceição. Não, eu concordo a 100% com o que disse a doutora Bárbara. É essa também a minha percepção, é que nós estamos a trabalhar, apesar de tudo, e depois de ultrapassadas a fase inicial, enfim, de implementação das coisas, acho que estamos a trabalhar muito bem na maior parte dos centros. E acho que, de facto, é tão importante quando se toma uma decisão terapêutica, quando o doente vai ser tratado com uma primeira linha, ter o estudo molecular completo. Não só pelo que disse a doutora Bárbara, mas, por exemplo, porque nós sabemos que doentes que têm mutações ou do EGFR, ou do ALK, ou do ROS1, ou do RET, por exemplo,
tendo essas mutações, são doentes que respondem muito mal, por exemplo, à imunoterapia, mesmo tendo níveis de PDL1 às vezes elevados. Tem níveis elevados de PDL1 e, portanto, se não tivermos o estudo molecular nessa altura, se um doente tiver mais de 50% de PDL1, pode fazer imunoterapia em primeira linha, que vai ser ineficaz porque ele tem as mutações. E, portanto, nós temos que conhecer essas mutações e temos que ter esse estudo quando a decisão terapêutica é tomada. É fundamental e isso tem um impacto que esses estudos mostraram na sobrevida. Sim, uma mensagem que é importante que fique aqui passada para quem nos está a ouvir, é que efetivamente, se nós não conseguimos, por qualquer razão, ter o estudo completo de biologia molecular ab início, tivermos que começar uma terapêutica a um doente, que comecemos só com a quimioterapia e nunca comecemos com a imunoterapia. Corroborando as suas palavras, doutora Conceição, porque senão aí podemos estar a cometer um erro gravíssimo, nomeadamente o ALK, que a translocação do ALK, que tem muitas vezes uma porcentagem de PDL1 altíssima. E mais de 50%, e se não se conhecer a mutação... Verdade. O ideal... Doutor Nuno, estava aí dedo no ar, quer acrescentar? Infelizmente, no fundo, para testar o quão bem estamos a trabalhar, já estamos a entrar numa nova era, que é a rebiópsia na recidiva e um novo estudo molecular adicional para tentar perceber se, entretanto, foram desenvolvidas alterações moleculares adicionais que possam ser acionáveis através de uma terapêutica dirigida e, portanto, estamos a entrar nessa nova era e cada vez os pedidos se vão avolumando nesse sentido. Portanto, oferecer cada vez um cuidado mais dirigido ao problema específico de cada um dos pacientes. E mais rápido, não é? Porque quando falamos de diminuirmos estes tempos de testagem, encontramos habitualmente na tecnologia NGS as dificuldades de sermos rápidos, de termos um volume de amostras suficiente para sermos mais rápidos. Qual é a vantagem dos Ginexus, Dr. José Luís, neste contexto? Que vantagens temos aqui a utilizar este equipamento e esta metodologia com este equipamento? De facto, quando falamos de NGS, nem todo o NGS é igual. Há diferentes tecnologias, diferentes metodologias. E não só no aspecto da sequenciação, mas também todo na preparação da amostra antes de entrar no sequenciador. E aí acho que é importante referir um ponto que tem a ver com a forma como no laboratório abordamos o enriquecimento para os diferentes alvos que queremos depois sequenciar para obter a informação. E aí há essencialmente dois tipos de abordagem, ou por captura híbrida, no qual normalmente tem um requisito de mais material biológico, de modo a fazer a captura, e que tendencialmente tem níveis de falha depois na sequenciação por esse mesmo facto de requerer mais amostra na ordem dos 20, 30% de casos. E por outro lado temos as outras metodologias que envolvem PCR e PCR multiplex de PCR, mas em que há um processo de amplificação por PCR dos diferentes alvos e que lá está, que permitem então trabalhar com amostragens mais pequenas, com pequenas amostras, que é o caso no caso do pulmão, como já foi referido, muitas vezes são as pequenas biópsias que se obtêm dos doentes. Depois, o que é que o Genexus acaba por trazer um bocadinho também neste panorama? É que para além de trazer essa metodologia de amplificação por PCR, também tem todo o processo automatizado. Isto é, desde a amostra biológica até à produção do relatório final com as alterações que foram identificadas e com as diferentes sugestões de terapias que podem ser realizadas. Todo esse processo é automático, não tem intervenção humana, é só mesmo colocação da amostra biológica e depois o processo, por ser automático, permite ter não só uma robustez mais elevada, mas também permite encurtar todos os tempos, o que faz com que em cerca de 24 horas se pode obter um relatório de um teste molecular que vai muito de encontro ao que também já foi referido, que é quanto mais informação for obtida quando do diagnóstico, não só a parte de histopatologia, mas também o diagnóstico molecular, melhor é informada a primeira linha terapêutica com todas as consequências, como também já foi referido, na sobrevida nos doentes e da utilização da melhor abordagem terapêutica em primeira linha. Falando aqui, portanto, nós falamos de patologia molecular. Dr. Nuno, para si qual é o papel do patologista molecular? Que tipo de formação é que é exigida? Quais são as dificuldades que encontra na interpretação das variantes? E como é que vê esta sincronia entre a biologia molecular
que está no fundo integrada aqui na biologia molecular, portanto o nosso papel, e aqui falo por mim e pela minha equipa, e o vosso papel de morfologia e de toda a interpretação e auxílio na execução destes relatórios. Eu entendo que o patologista molecular acaba por fazer uma espécie de ponte entre o laboratório e a clínica. Por um lado, o patologista molecular tem uma sólida formação em anatomia patológica que lhe permite chegar a interpretar as alterações morfológicas e chegar a um diagnóstico com base não só na morfologia, como com os testes complementares que são solicitados, e ao mesmo tempo vai ajudar a desencadear um conjunto de estudos que, como já vimos, serão essenciais para não só perceber a biologia do tumor, como também ajudar a planear a terapêutica da parte da clínica, e, portanto, o patologista molecular está com um pé no laboratório, mas também, de certa forma, com um pé junto do doente e junto da clínica. Depois, esse papel, se calhar, fica ainda mais salientado com a presença do patologista molecular, por exemplo, nas reuniões dos Molecular Tumor Boards, que é algo que já está muito desenvolvido numa série de instituições, não só cá em Portugal, como lá fora. Em termos de formação, eu diria que é fundamental perceber muito bem a parte da biologia dos tumores e de cada um dos tumores em específico e as vias moleculares que vão levar ao desenvolvimento daquele tipo de neoplasia. Naturalmente, ter grande capacidade para realizar diagnóstico e integrar todas as alterações, não só de imunohistoquímica, como moleculares, que por vezes ajudam também ao próprio diagnóstico, e nesse sentido, em termos de alterações moleculares, acho que é fundamental ter bases sólidas em biologia molecular, nas técnicas que estão subjacentes, PCR, depois outras técnicas que podem ser muito importantes para confirmar os achados. Vamos ter relativamente, por exemplo, ao NGS, técnicas complementares que ajudam a esclarecer alguns casos que possam ser dúbios, e aqui também gostaria de destacar não só a imunohistoquímica, como o FISH, como o PCR digital, entre outras. E, portanto, ter uma sólida formação em cada uma destas técnicas é importante para perceber as limitações de cada uma das técnicas e também o potencial de cada uma das técnicas para resolver os problemas que vão surgindo. O patologista molecular também deverá ter uma sólida formação em termos de processos de qualidade no laboratório, porque todo este trabalho que envolve biologia molecular tem subjacente todo um sistema de qualidade que deve ser respeitado, e existem uma série de índices que são muito importantes de respeitar para ajudar a validar e a dar-nos mais segurança na validação desses resultados. Depois, para a interpretação das variantes, é fundamental termos também uma sólida formação na genética para perceber as alterações moleculares que estão subjacentes aos testes que estamos a realizar. Muito bem. Doutora Bárbara, felizmente já vão longe os tempos em que a doutora Bárbara se socorria apenas da cisplatina e que os doentes tinham, como dizia há pouco, a sobrevida de 3 meses, na melhor das hipóteses. Como é que funciona esta integração dos fármacos dirigidos? Porque nós, do ponto de vista do laboratório, nós emitimos um relatório em que identificamos uma mutação acionável, com determinado fármaco que está aprovado, damos esta informação, mas depois o doente tem logo acesso ao fármaco. Como é que funciona isto depois em termos práticos? Isto é um mundo, de facto, enorme. E, na realidade, o doente deve ter o acesso ao fármaco o mais rápido possível. Nós, quando o doente nos chega e fazemos o diagnóstico, e pedimos os exames auxiliares de diagnóstico, já estamos a pensar e já marcamos a consulta para o doente ir dali 1 ou 2 semanas e ter efetivamente tudo feito. Penso que nas situações mais frequentes, que é as medicações por EGFR, o ALK, o ROS1, que quer nos hospitais públicos, quer nos privados, que praticamente é imediato. Se me pergunta como é que é num hospital privado, naturalmente que funciona
temos a ADSE, outros subsistemas, e o próprio doente que pode assumir esse pagamento, e tudo isso é resolvido em 48 horas. Se me está a perguntar como é que era no hospital público, quando eu estava no hospital público, onde trabalhei quase 40 anos, portanto, eu sou uma mulher dos hospitais públicos, e conheço bem a realidade do hospital público, naturalmente que terá que haver sempre da parte do médico uma pressão, no sentido de que não haja atrasos. Mas aquilo que os colegas vão dizendo é que, habitualmente, de uma maneira geral, se consegue rapidamente obter o medicamento. Agora, é importante também que se diga aqui, eu não sei se vou ter a oportunidade de dizer noutra pergunta que me possam fazer, e se não, eu vou já dizer a importância do molecular tumor board, é muito importante. Hoje em dia, não nos compadecemos a ter apenas uma região multidisciplinar. É bom que quem nos está a ouvir perceba que quando nós damos uma medicação a um doente, ela foi altamente discutida num meio alargado, multidisciplinar, onde temos o anatomopatologista, devemos ter, e nós vamos conseguindo ter já o patologista molecular também, onde temos a radiologia, a radioterapia, onde temos o próprio oncologista e todas as outras especialidades afins que sejam necessárias para que possamos fazer isto. E como dizia há bocado o Dr. Nuno, e eu pegando as palavras dele, senti muito o que ele acabou de dizer, as dificuldades que nós temos de interpretação e aquilo que eles nos podem ajudar a uma melhor interpretação. Posso-lhe dar um exemplo. Um cirurgião torácico faz uma lobectomia, encontra 2 nódulos ou 3 naquele lobo. O que é que fazíamos há algum tempo atrás? 2 nódulos, passa logo a T3 na nomenclatura, na 7ª classificação. Passar a um T3 significava logo ter que fazer quimioterapia. O que é que nós fazemos agora? Vamos fazer um estudo de biologia molecular, genética, vamos ver se aqueles nódulos são iguais ou se aqueles nódulos são diferentes. E uma doente que eventualmente poderia estar obrigado a ter que fazer uma quimioterapia, poderá não ter que fazer nada se forem tumores diferentes. Portanto, hoje em dia tem que haver, de facto, uma ligação muito grande entre a clínica e entre o laboratório para que nos possamos ajudar e termos a perceber determinadas variantes, se é mais um cisto, se é um trans, como é que está quer dizer, tudo isto, se não nos for explicado, nós não temos a capacidade de podermos tomar essa decisão. E, portanto, hoje em dia, esta associação parece-me, de facto, da maior importância. Mas eu penso que, excetuando o que ainda não está autorizado pelo Infarmed e tem que se fazer pedidos especiais, as AOEs, aí tem que ir para o Infarmed e demora mais uns dias. Tudo aquilo que já está autorizado, que são os mais frequentes, nomeadamente o EGFR, o ALK, o ROS1, o BRAF não está autorizado, mas são raros, e, portanto, a minha autorização também é rápida. O RET, começa a ser fácil nós conseguirmos, num curto espaço de tempo, ter a autorização das entidades oficiais. No máximo, no período de uma semana, conseguirio ter, então, esse fármaco aprovado, mesmo que seja uma autorização. Essas autorizações nem sempre. Eu consigo-as ter, mas não quero estar aqui a particularizar situações, mas acredito que em alguns hospitais os colegas poderão não ter nesse espaço de tempo, mas lutam por isso, porque as pessoas que tratam pulmão, sejam oncologistas ou pneumologistas oncológicos, seja toda a equipe, são pessoas muito dedicadas e que passaram já por muito para conseguir que os doentes tivessem hoje um tratamento completamente diferente, que a perspectiva de tratamento seja diferente, que o paradigma do câncer de pulmão mudou, e como tenho alguma preocupação que me estejam a ouvir apenas não técnicos, mas outras pessoas que são interessadas em cancro de pulmão, há uma mensagem que tem que ficar aqui que é muito importante. Nunca desistimos dos doentes, vamos continuar sempre a tratá-los, vamos rebiopsá-los, como dizia o Dr. Nuno há bocado, vamos rebiopsá-los quando eles progredem e encontramos muitas vezes coisas diferentes e que podemos voltar a tratá-los de forma diferente, amplificações, coisas que até agora era impossível tratar. Temos múltiplos ensaios clínicos. O nosso país, neste momento, está a diferenciar-se muito em ensaios clínicos. Podemos oferecer isso aos doentes, fármacos que ainda não estão no mercado, mas que nós podemos usá-los como benefício dos doentes e, portanto, quem tem um cancro de pulmão, um familiar com um cancro de pulmão, que nunca desista, porque efetivamente as coisas mudaram muito e se há casos que de facto são maus e nós não conseguimos efetivamente fazer o melhor, aquilo que queríamos fazer, na grande maioria dos casos, continuando a tratar o doente, continuando a ter um estado geral razoável, rebiopsando os doentes, conseguimos seguir à frente e levar o doente mais além. Mais além, é verdade. Nós temos falado, sobretudo aqui no diagnóstico a partir da biópsia ou de uma lobectomia parcial, mas com esta metodologia de sequenciação de nova geração, podemos também utilizar outro tipo de amostras. Portanto, falamos também da citologia, quando temos realmente material muito escasso e já o temos utilizado, mas também da biópsia líquida. Dr. José Luís,
que tipo de resultados esperamos obter com a biópsia líquida, em que casos é que devemos utilizá-la, e realmente já temos fármacos aprovados pela FDA especificamente para mutações detectadas em biópsia líquida. Como é que funciona? Não, sem dúvida, isso é um tópico bastante, que eu tenho um interesse bastante particular e tive o prazer de começar há bastantes anos atrás, juntamente com a doutora Bárbara, muitos estudos de introdução da biópsia líquida e de começar a perceber como é que essa tecnologia poderia funcionar e que abordagem é que nos podia ajudar no laboratório. E, de facto, a biópsia líquida, há uns anos atrás, foi colocada na comunidade como a grande revolução que ia alterar o panorama da anatomia patológica, mas que, claro, está com a evolução e com a maturação da própria tecnologia e da metodologia, começou a encaixar e hoje em dia funciona essencialmente como uma metodologia de recurso. No caso, por exemplo, quando diagnóstico, quando há falta de material ou quando a própria metodologia para biopsar o tumor não está acessível, e então pode funcionar como uma amostra que se pode recorrer para adicionar e revelar algumas alterações genéticas tumorais que podem informar na terapia, mas também a quando da recidiva, também em casos em que a rebiópsia pode não ser possível, com o estado doente, ou mais uma vez por ser casos já bastante metastizados, em que então a biópsia líquida poderá funcionar como uma forma de obter essa informação que pode mais uma vez ajudar agora nas linhas terapêuticas subsequentes. Mais para a frente, penso que a biópsia líquida também vai passar a ter um papel também mais relevante nos casos mais precoces, em estadios mais precoces, em que aí, por exemplo, o conceito que temos muito das doenças oncológicas do sangue, da doença residual mínima, também poderão também passar a ter agora um pouco nos tumores sólidos, também como uma abordagem para detectar a doença residual mínima e para informar também em estadios mais precoces formas de abordagem terapêuticas para melhorar a sobrevida desses doentes também nesse contexto. Doutora Bárbara, relativamente aqui à biópsia líquida, nós falamos muitas vezes nas recidivas e acho que aqui existe alguma diferença de opiniões e eu gostaria de saber qual é a sua. Devemos biopsar apenas rebiopsar a lesão ou devemos rebiopsar e fazer biópsia líquida também? É um tema... NGS, pergunto eu, desculpe, nas duas opções. Sim. De facto, é um tema apaixonante e é presente já e vai ser de facto o futuro. A biópsia líquida, nós devemos usar e abusar dela. Porquê? Porque é uma forma pouco agressiva para o doente. Naturalmente que na doença inicial nós temos sempre o tecido, como é evidente, mas muitas vezes nas rebiópsias nós não conseguimos ter tecido. E se não conseguimos ter tecido, a biópsia líquida pode ser uma mais-valia. Eu até diria, e acho neste momento, que elas podem ser complementares e podem se ajudar mutuamente. Quando há uma carga tumoral muito grande em circulação, a biópsia líquida pode nos dar um resultado muito bom e é muito fidedigna. Se ela é positiva, é mesmo positiva. É positiva, exatamente. Quando ela é negativa, não significa que seja negativa, pode ser inconclusiva. Portanto, o uso da biópsia líquida na rebiópsia, eu uso com muita frequência na rebiópsia e muitas vezes faço as duas coisas. Estou-me a lembrar, ainda ontem fiz uma biópsia líquida a uma doente que não tem acessibilidade para fazer um outro tipo de biópsia e está em progressão. Portanto, para nós é muito importante e que nos dera a nós que no futuro pudéssemos fazer a biópsia líquida para monitorizar inclusivamente a evolução da doença. Isso é um tema de facto muito interessante, mas também do ponto de vista económico não é muito acessível. Agora, a sensibilidade da biópsia líquida habitualmente é elevada e permite-nos, como há bocado estava a perguntar ao José Luís, permite-nos, na realidade, o mesmo que nos permite as biópsias titulares a nível dos fármacos. Porque se eu tiver uma biópsia líquida que me indique que o doente tem a mutação XYZ, eu vou usá-la com a mesma seriedade com que usaria se tivesse uma biópsia tecidular. Agora, interessante, e eu penso que era quase um desafio, não está no programa, para José Luís, as biópsias líquidas não serem necessariamente do sangue, podem ser do líquido cefalorraquidiano, podem ser da urina, podem ser outros. Isso aí é um campo também, é muito interessante para nós, especialmente nas metástases, não é?
Muito Sem interessante. dúvida, e aí já tem vários, já foram dados passos bastante grandes, e o líquido cefalorraquidiano é um bom exemplo. Eu tenho no cancro do pulmão, toda a metastização que tem para as meninges, já há vários trabalhos publicados em que mostram que a tecnologia, mais uma vez da NGS, que tem sensibilidade e que consegue funcionar com pequenas amostras, permite fazer detecção e informar nas terapias que podem ser utilizadas. Depois há outros casos que eu também gosto de referir, porque acho que são sempre mais exóticos, que é, por exemplo, também utilizar a bilis como forma de biópsia líquida para tumores, de tumores hepáticos e hepatobiliares, o que mostra toda esta dinâmica de utilização de qualquer fluido que tenhamos no organismo, que pode ser passível de ser utilizado para informar na genética tumoral. E, por exemplo, há outra bastante exótica, que é o humor aquoso do olho para detectar neoplasias intraoculares. Sem dúvida. E é outra forma. Doutor Nuno, deixava-lhe agora aqui o repto, antes de se calhar passarmos às questões. Qual é a sua previsão? Como é que vai ser o futuro da oncologia de precisão, no seu ponto de vista? Eu acho que o futuro, que já é o presente, é uma área em expansão. Já estávamos a falar aqui um bocadinho dele, não é? Na realidade. Uma área em expansão. Felizmente vivemos uma era em que essa expansão está a ocorrer de uma forma muito rápida. O número de plataformas que existem no mercado que podem ser utilizadas para conduzir este tipo de testes está a aumentar significativamente. O tipo de painéis e a abrangência desses painéis, começamos com painéis com cerca de 30, 40, 50 genes, e cada vez temos mais disponíveis painéis já com 200, 300, 500 genes, que permitem a avaliação com uma pequena quantidade de tecido de um conjunto muito alargado de alterações genómicas, e que, por exemplo, em alguns casos que previamente não conseguimos explicar ou conseguir encontrar uma alteração que pudesse ser acionável, agora vai-nos, com a utilização destes painéis mais alargados, vai-nos permitir detectar alterações acionáveis, ou melhor, alterações adicionais. Algumas destas podem ser acionáveis, porque à medida que também estamos a desenvolver a capacidade de testagem, a parte do desenvolvimento de fármacos dirigidos a alterações moleculares específicas também está a crescer exponencialmente, e a quantidade de fármacos aprovados todos os anos tem vindo a aumentar. E, portanto, neste momento existe um conjunto já bastante interessante de genes que é quase obrigatório testar, e, por exemplo, no caso do cancro do pulmão, já são cerca de 10 a 12 alterações moleculares que são obrigatórias de testar de acordo com as guidelines internacionais, mas a previsão é que haja uma explosão em termos de requerimento de testagem, e para não só o cancro do pulmão, para vários tipos de neoplasias, e que se calhar daqui a 5 anos já estaremos a falar não de 10, 12 alterações moleculares, de genes em específico, mas se calhar já 30, 40, e portanto cada vez vamos evoluir mais numa medicina dirigida ao problema particular do doente em específico, e não a utilização de uma bomba atómica como fazíamos com a cisplatina previamente. Não há muito tempo assim atrás, na realidade, não é? Depois, outro dos aspectos interessantes desta tecnologia é que, para além de ajudar a planear a terapêutica do doente, vai ser muito importante também, se calhar, tal como já estamos a usar em imunohistoquímica, será muito importante para auxiliar no diagnóstico, e por vezes existem situações em que estamos com 2 ou 3 diagnósticos diferenciais em mente, e se calhar naquelas neoplasias mais indiferenciadas, e portanto se calhar a parte molecular vai ajudar a dar um nome àquela alteração morfológica que estamos a encontrar. E portanto o futuro será um futuro cada vez mais molecular. Exatamente. Concordo. Vamos olhar então aqui se calhar para as perguntas do chat. Vou ler uma e sintam-se à vontade para responder quem quiser. Então, relativamente ao percurso do doente com carcinoma de pequenas células do pulmão, existem já muitas explicações biológicas para o porquê destes doentes não responderem tão bem à imunoterapia e aos inibidores da tirosina quinase. Acho curioso o facto destes doentes não responderem bem à terapia dirigida, mas haver evidências que respondem bem à quimio.
A imunoterapia e os inibidores de tirosina quinase são incorporados na linha de tratamento deste grupo de doentes? Se sim, em que linha? Ora bem, mais clínica. Vê se eu conseguiu perceber a pergunta toda desde o início. Portanto, a questão que é levantada aqui é relativamente ao facto dos doentes que tenham mutações, responderem pior à imunoterapia e depois qual a integração da imunoterapia. Responderem bem à imunoterapia, se existem explicações biológicas do porquê deles não responderem bem à imunoterapia e aos inibidores da tirosina, dado que e como é que são incorporados então estes tratamentos os estudos foram efetuados, a não ser o Employer 150, que foi o estudo que de facto juntou os inibidores, juntou os doentes que tinham mutações em GFR, que habitualmente não incluem, e portanto também não há ainda garantias absolutas relativamente aos doentes responderem ou não responderem. Há imensos estudos desde 2015 para cá que saíram de imunoterapia e que não englobaram de facto estas terapêuticas-alvo. E logo aí há de facto uma limitação. Depois houve estudos internacionais que foram feitos retrospectivamente que tentaram compreender, tentaram perceber, juntando os imunorrecistas, tentaram juntar e perceberam-se que efetivamente não respondiam à imunoterapia os doentes que tinham mutações. O que é que nós sabemos? Sabemos que efetivamente, mesmo que nós tenhamos que vir a fazer imunoterapia, um doente que tem uma terapêutica-alvo deve fazer, um driver, portanto, deve fazê-la primeiro e nunca o contrário, porque se isso acontecer, seguramente que os resultados vão ser diferentes. Se me pergunta na nossa prática clínica o que é que nós fazemos, nós tentamos fazer a primeira linha com as terapêuticas dirigidas, se tiverem alvos que possam ser repetidos, como é o caso do EGFR, tentamos ter ensaios clínicos, fazermos quimioterapias, porque os doentes que têm mutações, particularmente o EGFR, respondem bem à quimioterapia, respondem bem porquê, uma questão também tinha sido levantada, respondem bem porquê, porque se são doentes com estadios avançados, têm uma carga, no fundo, muito pesada, uma carga tumoral muito pesada, e a quimioterapia tem uma atitude imediata e, portanto, consegue destruir e portanto, isso será bom também. De qualquer maneira, nós, nestes doentes, só usamos a imunoterapia em última linha. Portanto, a imunoterapia, depois de termos esgotado as terapêuticas-alvo, as quimioterapias e só depois a imunoterapia, quando os doentes, felizmente, vivem muito tempo e conseguem chegar a essas linhas. Não há estudos suficientes ainda para poder ajustar e cada vez mais se tenta fazer, mas com receio que possam as coisas não correr bem, muitas vezes tal não acontece, que é o mesmo que acontece, como há bocado a doutora Conceição no início falou nos pequenas e não pequenas células. As pequenas células são cerca de 15% dos doentes, os estudos são muito menores, não há muitos estudos feitos nesse setting de doentes porque é pequeno e acaba por haver, de facto, prejuízo nesse sentido. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a este tema. Acrescentar não, mas se calhar gostava de que a doutora Bárbara também se calhar focasse um bocadinho nos tumores de pequenas células. Se isso também é diferente, agora no caso não de pequenas células, mas de pequenas células do pulmão. Mas relativamente aqui às terapêuticas-alvo, e à fraca resposta à imunoterapia. Sim, porque não há estudos, aliás a doutora Conceição referiu isso do princípio, não há sequer estudos feitos nesse sentido, nada. Em relação à imunoterapia, sim, nós aí já se avançou algo e já se está a fazer neste momento em relação às terapêuticas-alvo, absolutamente nada. E depois é assim, como nós temos uma primeira linha de quimioterapia para as pequenas células, eles são muito quimiosensíveis, eles respondem muito bem à quimioterapia, tem-se feito algumas tentativas que depois acabam por ser abortadas, isto é, faz-se análises interinas e suspensas de medicações, porque o braço inovador está a ter pior resposta do que tinha a quimioterapia. Agora sabemos que eles depois são quimioresistentes passado algum tempo e depois progridem, mas efetivamente não, que eu tenha conhecimento, não sei se a doutora Conceição quer acrescentar alguma coisa. Não, só queria dizer uma coisa em relação à imunoterapia. À partida e teoricamente os carcinomas de pequenas células são até muito responsivos à imunoterapia, porque são neoplasias. Pois, sim. Não às terapêuticas-alvo, à imunoterapia, porque são neoplasias que têm uma carga mutacional muito elevada, porque
estão quase sempre associados à exposição ao tabaco, aos carcinogénios, portanto tem uma carga mutacional muito elevada e isso é um dos aspectos que os torna responsíveis à imunoterapia. Portanto, até respondem bem à imunoterapia. E, curiosamente, a imunoterapia nos carcinomas, enquanto nos não pequenas células, a imunoterapia, precisamos da determinação do PDL1 para a imunoterapia, nos pequenas células faz-se a imunoterapia sem a determinação do PDL1. Sim. Por terem uma carga mutacional muito elevada. Sim, isso é verdade, mas ainda não temos neste momento autoridade, digamos assim, para deixar de fazer a quimioterapia. Claro. De facto, e quando se fazem, não é em associação quase sempre, não é? O que nós estamos a fazer é juntar a imunoterapia à quimioterapia, e antes tem doença extensa, portanto, a doença limitada, ainda fazemos a quimiorrádio, mas sim, concordo com você. Terapêuticas-alvo não, mas a imunoterapia sim. A imunoterapia será futuro para segundas e terceiras linhas. Sim. O que acaba por ser interessante porque, de facto, em muitos deles, quando tentamos determinar o PDL1, acaba por ser um PDL1 negativo. Não tem exatamente, até tem uma expressão baixa de PDL1, mas são dois fatores são os dois preditivos de resposta à imunoterapia, mas totalmente independentes, são independentes, não é? O que nós achamos é que deve haver provavelmente muitos outros fatores que nós não conhecemos da resposta à imunoterapia. Nós temos a expressão de PDL1, que é aquela que nós conhecemos e que usamos e que fazemos a prática clínica. Mas eu posso dizer que tenho doentes com expressão de PDL1 negativa que respondem lindamente. E há doentes com expressão até muito alta e que respondem mal. Mas eu acho que aí também entram vários fatores, porque quando nós estamos a determinar a expressão de PDL1 numa biópsia, lá está, estamos numa pequena parte da neoplasia, que pode ter um valor que o resto da neoplasia. Há vários fatores que contribuem para essa... A expressão de PDL é uma ajuda que nós temos, mas de facto está longe de ser o ideal. Longe de ser perfeita. Vários fatores. Sim. Longe de ser perfeita. A alteração com as terapêuticas efetuadas, inclusivamente. Claro. Temos aqui muitas questões relativamente à biópsia líquida. Doutora Bárbara, se calhar da sua experiência, já tem muitos pacientes em que estamos aqui a avaliar recidivas e que usa a biópsia líquida para o seguimento dos pacientes, ou ainda é uma condição rara? Não, é condição frequente, não. Faz parte do nosso trabalho diário. Sim. Quando um doente tem uma recidiva, habitualmente começamos com uma biópsia líquida. E muitas vezes, se a primeira não é positiva, vamos a uma segunda biópsia líquida. Se o doente não tiver o material, não tiver tecido, se tiver tecido, fazemos-la. Como disse há bocadinho, o ideal é conseguir fazer as duas coisas. É complementar a tecidular com a líquida. Mas a líquida é claramente uma atitude que temos hoje na nossa prática clínica, particularmente nas recidivas. Claro que sim. É uma forma importante que nos pode dar uma ajuda e uma chega, mesmo até quando não temos a certeza se o doente está a progredir ou porque está bem clinicamente e radiologicamente está a ter algumas alterações, e a biópsia líquida pode nos vir a ajudar imenso. É uma realidade. E é muito fácil de fazer, porque basta fazer uma colheita de sangue periférico para determinadas condições de transporte, depois tem ali muitas... As condicionantes da pré-analítica que falávamos há pouco. E o próprio tubo de colheita tem um tubo especial. Isso é convosco, mas nós os enfermeiros estamos ali com os tubinhos a fazer as colheitas, o estafeta já está a pegar, já vai levar, tudo aquilo tem um timing. Mas, claro, e nos sítios mais afastados, mais no interior do país, aí tem que recorrer já a alternativas, como é o gelo seco, suponho eu, e outras alternativas. Mas a ideia que eu queria passar é que, efetivamente, a biópsia líquida é uma atitude nossa na área do diagnóstico e do restadiamento muito frequente. Temos aqui muitos curiosos, acho que conseguimos entusiasmar a plateia, porque temos várias pessoas a perguntar se uma pessoa com uma licenciatura em Biologia se pode seguir uma carreira como patologista molecular, qual será o mestrado mais indicado, se consideram que pode haver uma expansão na função da classe dos técnicos de diagnóstico terapêutica através de um reforço no plano de estudos, de genética ou a nível de outras licenciaturas e mestrados. Qual é a vossa opinião? É com eles. Quem quer responder? Portanto, talvez o Dr. Nuno. Sim. Eu acho que a participação de
de todas as áreas relacionadas com áreas da saúde ou da biologia, a participação de todos é importante e todos têm a sua função. Como patologista molecular, creio que seja um termo... Tem que ser anatomopatologista. Que está restrito ao especialista em anatomia patológica e até existem guidelines da Sociedade Europeia a recomendar que este tipo de trabalho e os relatórios sejam assinados por um anatomopatologista com diferenciação na área da patologia molecular, e este é um tema cada vez mais em voga, tanto que a Sociedade Europeia e um conjunto de experts na área desenvolveram um mestrado europeu em patologia molecular que vai dar uma formação certificada na área, uma formação de 2 anos, com um treino em várias vertentes e que vai, no fundo, habilitar de uma forma oficial os especialistas em anatomia patológica para desenvolver o seu trabalho na área da patologia molecular. Este mestrado europeu inicialmente está a ser ministrado, sobretudo, a médicos, mas existem planos para que se estenda a técnicos superior de saúde, biólogos, etc. E, portanto, essa será um dos mestrados que eu diria que será indicado. É claro que em cada uma das universidades, especialmente cá em Portugal, já começam a existir mestrados direcionados à biologia molecular e quem nos esteja a ouvir, que esteja interessado, poderá procurar em cada uma das universidades e perceber que existem já mestrados específicos na área da oncobiologia, medicina de precisão, biologia molecular e que poderá ser uma das opções para cada uma dessas pessoas. Sim, posso acrescentar que na nossa equipa temos mestrado em Medicina e Oncologia Molecular pela FMUP, temos mestrado em Oncologia do ICBAS, temos doutoramentos em Patologia Molecular, pronto, a equipa é vasta, tem um foco realmente, a maioria das pessoas são formadas em Anatomia Patológica, embora também haja biólogos, e pronto, e realmente a formação depois da equipa técnica também se prende mais dentro mais ligada à Oncologia, naturalmente, será a diferenciação. E é importante salientar que este é um trabalho multidisciplinar e que a contribuição de todos é fundamental. Sim, é fantástico, é o que traz a discussão. Eu dizia no início que realmente é a nossa diversão semanal, é a discussão que temos dos casos. Estamos sempre ansiosos por esse bocadinho para realmente é o momento mais interessante da discussão, do que estamos ali a descobrir, não é? Ficamos sempre muito contentes quando temos terapias dirigidas e muito aliviados quando os resultados são nesse sentido e muito tristes quando não encontramos nada, nenhuma terapia dirigida. Exato, eu corroboro o que está a dizer. Quando recebo resultados, como vem uma mutação, uma translocação, é uma alegria. É uma alegria. A sensação que estamos a tratar o doente de uma forma personalizada, de uma forma muito direta e que vai ser uma mais-valia para aquele doente. Independentemente agora de termos, de facto, a imunoterapia, que para nós também foi enorme, foi uma mais-valia, foi enorme. E eu não queria deixar, de facto, de dizer que desde há 30 anos até agora, a evolução que o cancro de pulmão sofreu foi, de facto, extraordinário. Nós temos doentes vivos com 5, 6 anos, com estádio 4 à cabeça, logo à partida, metástases cerebrais e outras metástases, e conseguir mantê-los vivos com qualidade de vida, é, de facto, muito importante. Portanto, o futuro é promissor para o cancro do pulmão, que foi o parente pobre durante muitos anos, mas neste momento, penso até por aquilo que o Dr. Conselho disse há bocado, do tabagismo, até por... é quase uma controvérsia. Estamos aqui a dizer que as mutações provocadas pelo tabaco acabam por ser depois importantes no tratamento que vamos fazer, mas já que eles fumaram, não vão fumar por isso, mas já que fumaram, pelo menos temos ali uma alternativa que não se tinha até agora, porque antigamente, quando a outra posição bem disse epidermoides, nós dizíamos pequenas e não pequenas. Não pequenas, não interessava o que era, não conseguíamos fazer mais nada. Hoje em dia não. Hoje em dia não é só nos pequenos, como é epidermoide, como é adeno, dentro dos adenos ainda conseguimos ter todo este leque de mutações. É de facto muito, muito gratificante para quem trabalha nesta área e poder ajudar os doentes, sem dúvida. E a verdade é que, pensando que temos painéis cada vez mais abrangentes, se calhar vamos começar a testar esses casos e a ter boas surpresas e encontrar alterações moleculares que possam ser
ser relevantes para o tratamento destes doentes. Eu estou mesmo convencida que, independentemente da imunoterapia, mesmo dentro das terapêuticas dirigidas, que com este alargamento de painéis, com os estudos, neste momento nós temos dezenas de estudos a decorrer com terapêuticas dirigidas a comutações, com semicomutações, que eram inimagináveis até agora, e que tenho certeza que uma dúzia de anos vai fazer a diferença, até a presença delas poder ser positiva ou negativa, a sua associação até com a própria imunoterapia, que estamos a fazer agora muitos estudos em associação à imunoterapia com as terapêuticas-alvo, estamos a associá-las, e portanto eu estou convencido que isto é um mundo que se está a abrir e que virá o dia em que os doentes não precisarão de ser operados, que conseguimos curá-los. Não sei se conseguir ver esse dia, mas... Aí está uma boa previsão para o futuro da oncologia de precisão, penso que sim. Sim, e também já falam aqui algumas questões da toxicidade dos tratamentos, e é algo que nós também agora também acho que é critério que temos que endereçar quando falamos deste tipo de tratamentos dirigidos, não é? Que são muito dispendiosos, não é? Também é importante referi-lo, muito caros, e portanto é importante percebermos realmente, trabalharmos aqui um bocadinho a farmacogenética também e perceber se realmente vale a pena este investimento e que tipo de toxicidade é que isso pode trazer para os pacientes, não é? Certo. Também é relevante. Muito bem. E muito rápido, então chegamos aqui ao final do nosso tempo. Foi um prazer enorme ouvir-vos a todos, realmente. Para mim foi maravilhoso, espero que também tenha sido para todos que assistiram, que tenham conseguido ficar com uma ideia global daquilo que nós tão apaixonadamente estudamos. E vemos num próximo webinar, no futuro. Ok. Muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Foi um gosto. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.